proposta da aula de hoje é falar que se você não tiver experiência com Deus, você vai ser um alvo fácil. Se você não buscar ouvir a voz de Deus. Irmão Felipe, eu quero ouvir. A pergunta é, o que você está fazendo? Eu passava a madrugada orando. Buscando. Fala, Senhor. Fala, 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 fala. O dia que o Senhor falou para mim jejuar. O Senhor falou para mim jejuar, eu jejuei 72 horas, quase 72 horas. Meio-dia, um dia e meio eu comecei a tomar água. Fiquei um dia e meio sem água, sem comida, e depois bebi água. O dia e meio a mais. Depois daquele dia Deus começou a me mostrar os erros, os enganos e tudo mais. Está vendo a diferença? A diferença é o eterno. Eu não como porco por causa do eterno. Eu não tenho Netflix por causa do eterno. Ele falou para mim tirar. E outras coisas. O eterno vai falando e a gente vai colocando em prática. O eterno me falou do Shabat. Eu perguntei qual era o Shabat original. O Senhor me mostrou as semanas pulando. O problema é que as pessoas não buscam a Deus. Elas querem aprender com o rabino. O judaísmo. Tem um monte de pessoas escravas da religião que vai colocar o anticristo. Você quer que eu diga o quê? Não é diferente. É essa a verdade. Tá ok? Então, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Ele se revela. Ele te ensina. Ele te exorta. Relações sexuais ilícitas, o Eterno falou para mim. Não pode isso, não pode isso. O Eterno deixou muito claro, quem pratica tais atos não vai entrar no mundo vindouro. Sabia? O Eterno falou para mim, não abandone tua mãe. Falou para mim. Eu teria 1000 motivos para não querer ter comunhão com a minha mãe, mas eu tenho. Tento fazer o que eu posso por ela. O Senhor falou para mim, não abandone. Senão você não entra no mundo vindouro. Você está achando que entrar no mundo vindouro é do teu jeito? É na moda da religião? É como prega os falsos profetas? Deus não vai voltar atrás da palavra dele não, meu irmão. Se tu estiver em prostituição, tu vai pro inferno. Se você estiver praticando imoralidade, vai pro inferno. Se abandonar pai e mãe no asilo, não tem salvação não. Você pode ser o que for. A palavra de Deus é uma. Então o Eterno vai ministrando para nós a sua palavra. Ele vai ministrando. Ele está vendo se você está buscando de coração. Ele está vendo. Eu já perdi muitas amizades para manter o punho firme. Hoje em dia, hoje eu mesmo falei com uma pessoa sobre isso. Quantas pessoas vieram, achei que eram amigas, às vezes para trocar umas palavras. Às vezes a gente precisa de uma oração, né? A gente precisa conversar com um amigo. Teve pessoas que vieram, me dava tapinha nas costas, me abraçava. Depois foram embora. Foram embora por causa do caminho difícil e simplesmente eu deixo de existir para as pessoas porque o caminho é esse. Mas eu vou falar uma coisa para você. Por causa do Eterno, a gente vai resistir isso. Muitas pessoas vêm, gostam inicialmente, quando começa a pagar preço, pulam fora. Eu já conheço um monte que nem a Deus elas dão. Elas simplesmente
somem. Fazer o quê, né? Elas vão, ainda mandou a palavra, tá tudo bem. Mas eu fazer o quê? Elas foram, não foi porque eu quis. Foi porque as pessoas escolheram. Ah, irmão, eu preciso congregar. Vai com Deus. Você prefere se assujeitar a uma religião que vai colocar o anticristo? Vai firme, filho. Seja feliz. Não é assim? Você que sabe. Então, eu tô aqui pregando todos os dias. Eu tô dentro da tua casa. Você tá me ouvindo. Mas eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo. Eu tô ao vivo. Todos os dias dentro da tua casa. Então, você tem alguém com você. Eu só tenho o Eterno e a Rosângela. E alguns irmãos que às vezes são tocados para falar com a gente. Então, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, porque eu não tive. Mas fui muito a monte orar. Eu e a Rosângela. No começo da minha transformação, eu tive muito ataque na mente. Espíritos queriam me atacar. Depois eu descobri. Queriam me deixar louco. E eu não sabia por que esses ataques. Mas um dia minha avó deixou escapar numa conversa. Pra você ver como que Deus é. Minha avó sempre pintou o cabelo. Minha avó é como se fosse a minha mãe. Então eu tenho um grande carinho pela minha avó. Minha avó sempre foi pequena, me levava pra lá, né, pra cá. E aquele amor de mãe. Se eu chegar lá agora, ela me abraça como se fosse a primeira vez. É muito engraçado isso. É um amor de mãe mesmo. É uma alegria, euforia, sei lá, parece que tá chegando um príncipe. Aí ela faz aquela festa. Mas a vovó sempre pintou o cabelo. E me incomodava isso, mas eu nunca falei pra ela. Eu comecei a orar, falei, Senhor, minha avó, eu não tenho nada de falar da minha avó. Eu nunca vi minha avó em treta, em engano. Minha avó sempre foi uma boa mãe, boa avó, boa esposa, fiel. Eu não tenho nada de falar da minha avó. Ela é uma serva do Eterno, apesar, né, minha avó não tem tanto conhecimento, então, mas ela tem a fé no coração dela. Enfim, não está praticando pecados de morte. Eu sei que o Eterno é o que julgará, né? Mas estava me incomodando. Eu falei assim, eu vou orar. Eu falei, Senhor, coloca um desgosto na minha avó para ela parar de pintar o cabelo. Eu orei 3 vezes. Aí passou um dia, minha mãe foi com a Rosângela lá. Aí a Rosângela chegou e falou assim, não sabe o que houve? Eu falei, o que houve? Sua avó tava de cabelo branquinho. Eu lembrei da oração. Eu falei, ela falou que agora não pinta mais cabelo. Eu falei, meu pai. Você pede e Deus te dá. O problema é que as pessoas não vão a Deus. Essa live aqui é para falar o seguinte: religião não te dá isso. E a Bíblia não te ensina a religião. A Bíblia vai falar, vou citar nomes. Abraão. E disse o Senhor a Abraão, Lechar. E apareceu o Eterno Abraão, eu sou o teu escudo, não temas. Antes de Isaac nascer, apareceu 3 anjos. E um era uma manifestação ali, o Eterno manifestou através daquele malar. E era o Eterno visitando Abraão. O nosso Elohim é Deus de relacionamento e de se manifestar. Em todos os homens da Bíblia, ele se manifestou. Ele falou com esses homens.
Quando Eli estava para a casa dele cair, Deus promoveu a história de Samuel. Deus ouviu. A oração de Ana. E a Bíblia diz que Deus começou a falar com Samuel. E ele não tinha ainda habilidade. E aí ele entendeu. É Deus falando com Samuel. Da próxima vez, meu filho, fale assim, assim. Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Deus já não falava mais com Eli. Porque ele desobedeceu. Ele se acovardou. Ele foi infiel. Então Deus começou a falar com Samuel. E a vida de Samuel foi marcada por Deus falar com ele. O povo de Israel havia profetas. O problema de Israel tinha dura cerviz e coração incircunciso. Mas o nosso Deus é Deus de falar. O nosso Deus faz coisas acontecerem. Um homem que é guardado por Deus, ninguém toca. Se tocar porque é permissão. Eu estava pregando sobre divórcio dentro de uma Assembleia de Deus. Eu fui parado por 3 homens da igreja querendo me bater. Mas a casa tinha tido um sonho que ninguém me batia. Porque eu estava pregando a palavra de Deus. Ela tinha uns 7, 8 anos. Ela falou assim, olha, eu tive um sonho e tinha pessoas tentando te bater. Mas Deus não deixava. Falei, isso é bom demais, né? Aí eu fiquei tranquilo. Aí fui andando na esquina, daqui a pouco tinha 3 marmanjão em pé na minha frente. Se Deus deixa, hein? Deixou com Estevão. Então, eu escapei pelo um triz. Aí saí todo amassado, né? Aí, filho, fazer o quê? Deus não deixou. Sabe, você começa a ver, tanto do lado espiritual contrário que tenta contra a nossa vida, você vê a mão de Deus em todas as áreas da tua vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por isso que falamos Elohei de Avraham, Elohei de Yitzhak, Elohei de Jacob, Elohei de Jacob. Significa que esses 3 foram homens com experiências com o Eterno. O povo de Israel esteve no Sinai e ouviu a voz do Eterno, ao ponto deles tremerem de medo e falarem, Moshe, fala tu com Deus, para que não morramos. Mas o povo ouviu a voz de Deus e via a coluna de fogo à noite e a nuvem que cobria o ar-condicionado no deserto. Eles viram o maná, as cordonices, a água que saiu da rocha. Quantas manifestações! O mar do junco se abriu, as pragas derramadas no Egito. Estamos falando de um Deus que é real. O Deus que se manifesta. Por isso que ele é chamado de Yehier, Asher, Yehier. Serei o que serei. Ele pode ser o quê? O Deus que cura. O Deus que salva. Deus dos exércitos. Um dia o profeta estava cercado à casa dele e o moço, que ainda não tinha experiências com Deus, o moço do profeta, disse, profeta, estamos cercados, estamos arruinados, vamos perecer. E o profeta disse, acredito eu que o profeta estava bebendo lá um pouco d'água, sentado na rede. Você não vê o que eu vejo. Venha cá, filho. E pediu o Eterno para mostrar a ele. Quando ele pediu para o Eterno abrir a visão do rapaz, ele começou a ver em volta da casa anjos cavaleiros de fogo, exército, miríades e miríades de anjos guardando o profeta de Deus. E aquele povo que estava lutando contra o profeta pereceu. Um dia, Senaqueribe enfrentou o povo de Judá, dizendo que Deus pode me parar, me vencer. Você acha que pode ir contra a nossa potência militar?
E o homem de Deus, se não falha a memória, Ezequias, levou a mensagem a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, vem cá, Malá, vem cá, um só. Vai lá e acaba com eles. Foi lá e o anjo matou 185 mil. E Senaqueribe morreu naquele dia, porque afrontou o nosso Deus. Nosso Deus fechou a boca dos leões. Não deixou o fogo consumir Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nosso Deus se manifesta até o dia de hoje e tem estado com o seu povo e nunca abandonou o seu povo. Mas o que disse o profeta Yeshayahu 58, Isaías 58, são os vossos pecados que fazem separação. Minhas mãos não estão encolhidas que não possa salvar. Eu não estou surdo para não ouvir. Significa que vocês que se apartaram de mim. Por isso que Yeshua vem falando, arrependei-vos.